No dia em que meu marido morreu, me expulsaram de casa e disseram que eu não era da família. Me deixaram só com terra seca, sem saber que ali estava escondido o que mudaria tudo. Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. Aprendi a não chorar na frente dos outros ainda menina. Não porque fosse forte. Nunca me senti forte o suficiente para usar essa palavra com honestidade. Aprendi porque vi minha mãe chorar uma vez, na frente da vizinhança, depois de meu pai ter bebido o dinheiro do mês todo, e as mulheres que estavam ali fizeram aquela cara. Sabe aquela cara? A de quem olha com pena e, ao mesmo tempo, com um certo alívio, por não ser elas. Minha mãe ficou vermelha de vergonha no meio do próprio sofrimento, e eu pensei, nunca vou dar esse presente a ninguém. Então, quando me expulsaram de casa, no dia em que meu marido morreu, eu não chorei. Gilberto morreu numa terça-feira de agosto, com o sol ainda alto e o ar com aquele cheiro de poeira quente que o cerrado tem quando a seca já foi longe demais. Morreu de infarto, sem aviso, sem tempo de despedida. Estava no quintal, foi buscar uma enxada encostada no muro e caiu. Foi assim, rápido, sem drama, sem última palavra, só o barulho do corpo no chão e o silêncio que veio depois, que era um silêncio diferente de todos os outros silêncios que eu já tinha conhecido. Eu estava dentro de casa quando ouvi. Corri. Já não havia mais nada a fazer. Não terminou ali, porém. Soube depois. E com a vida, aprendi que sempre tem um depois pior. Que o pior não era a morte. Era o que vinha junto com ela. Os cunhados chegaram antes do caixão ser fechado. Adriano, o mais velho, com aquela postura de quem já sabe o que quer e só está esperando a hora certa de pegar. Ele nem olhou para mim quando entrou. Cumprimentou os outros, falou de Gilberto com uma voz que soava a discurso, e eu fiquei de lado, vendo aquilo tudo com uma estranheza que ainda hoje não sei nomear direito. Era como se eu fosse uma convidada no velório do meu próprio marido. A conversa sobre a terra começou antes mesmo do enterro. Ouvi pelos cantos, entre uma oração e outra, pedaços de frases que não eram para mim ouvir, mas que chegavam do mesmo jeito como chegam as coisas que a gente não quer saber e que a vida entrega assim mesmo. Ela não tem registro em cartório de nada, disse Adriano a alguém, baixinho, achando que eu não ouvia. Nós éramos casados no civil. Eu sabia disso. Tinha o papel guardado, mas aprendi naquela semana que papel, quando a outra parte não quer respeitar, precisa de alguém para fazê-lo valer. E eu não tinha esse alguém. No dia seguinte ao enterro, Adriano me chamou para conversar na sala. Ele veio com o irmão do meio, Sebastião, e uma mulher que eu nunca tinha visto, que ficou de pé perto da porta, como se fosse testemunha de alguma coisa que eu não tinha sido avisada. Adriano foi direto. Disse que a terra era da família do Gilberto, que o nome que constava no documento era do pai deles, que eu não tinha nenhum direito legal sobre aquilo, que ele lamentava, mas que eu precisava arrumar minhas coisas e sair. Eu olhei para ele por um tempo sem falar nada. Não foi coragem, foi que as palavras não chegavam, ficavam presas num lugar entre o peito e a garganta, onde fica tudo aquilo que é grande demais para sair de uma vez. Sebastião, que sempre tinha sido mais mole que o irmão, desviou o olhar quando eu olhei para ele. A mulher perto da porta ficou olhando para o chão. Eu fui casada com seu irmão por 11 anos. Eu disse por fim. A voz saiu baixa, mas saiu inteira. Isso a gente sabe, disse Adriano. Mas casamento não dá direito à propriedade do pai. Essa terra nunca foi sua. Eu podia ter gritado, podia ter xingado, podia ter caído no choro ali mesmo e dado a eles o espetáculo que provavelmente esperavam, para depois contar que eu tinha enlouquecido de dor e que tinham feito um favor em me tirar de lá. Não fiz nada disso. Fui para o quarto, peguei o que era claramente meu. Roupa, documentos, uma foto do Gilberto que ficava na cabeceira, um terço que tinha sido da minha mãe, um caderno velho onde eu anotava as coisas que precisava lembrar. Coloquei tudo numa mala e numa sacola de feira. Não era muito. A vida de uma mulher pobre nunca ocupa muito espaço.
Quando saí pela porta da frente, Adriano estava no corredor. Ele não disse nada. Eu também não. Passei por ele como se ele fosse parede e fui embora. Não olhei para trás. Não foi porque eu era forte. Foi porque eu sabia, com uma clareza que dói mais que qualquer choro, que se eu olhasse, se eu ficasse vendo aquela casa se encolhendo no espelho retrovisor do ônibus, alguma coisa dentro de mim ia partir de um jeito que não se conserta. O pedaço de terra que meu pai me deixou ficava a uns 40 quilômetros da cidade, numa estrada que o poder público parecia ter esquecido de terminar. Eu sabia que existia. Nunca tinha ido. Meu pai morreu quando eu tinha 27 anos, e logo depois eu casei com Gilberto e fui viver a vida que a gente constrói junto, sem olhar muito para o que ficou para trás. Agora o que ficou para trás era tudo o que eu tinha. Cheguei de ônibus até o trecho mais próximo que o transporte alcançava e fiz o resto a pé, com a mala numa mão e a sacola na outra. Era começo de tarde, o sol ainda castigava e a estrada de terra estava rachada de tanta seca. Havia um capim amarelo dos dois lados, baixo, resignado. Alguns ipês retorcidos que pareciam ter desistido de crescer para cima e resolvido crescer para o lado, como quem encontra o jeito que consegue no espaço que tem. A terra era pior do que eu esperava. Era um retângulo de chão duro, cor de tijolo queimado, com um cerco de arame que alguém tinha posto anos atrás e que o tempo foi desfazendo devagar, poste por poste. Tinha os restos de uma estrutura no canto. Não chegava a ser uma casa, era mais uma memória de construção. 4 paredes de adobe sem telhado, sem janela, sem porta. O mato tinha entrado por dentro e tomado conta como toma conta de tudo que a gente abandona. Fiquei parada na beira da estrada olhando por um tempo. Não sei o que eu esperava sentir. Alguma coisa, talvez. Alguma faísca de esperança ou de desolação completa, que ao menos tivesse nome. O que eu senti foi mais parecido com nada, que é o sentimento que vem quando a gente já sentiu tanta coisa que o corpo pede uma pausa. Uma mulher passou na estrada com um balde, vindo da direção oposta. Ela me viu, diminuiu o passo, me avaliou com aquele olhar que o interior tem, que não é mau, mas é honesto demais para ser delicado. Olhou para a mala, para a sacola, para mim. "Vai ficar no Argemiro?" Ela perguntou. Argemiro era o nome do meu pai. Era o terreno do meu pai. Eu disse, "Sou a filha dele." Ela assentiu devagar, como quem confirma uma suspeita. "Aquilo ali não dá nada," ela disse sem crueldade. "Tentaram plantar uns anos atrás. Não pegou. Terra muito seca." "Eu sei," eu disse. Ela ficou me olhando por mais um segundo, depois continuou o caminho. Eu peguei minha mala e fui para dentro do que seria, de ali em diante, o meu lugar no mundo. Nos primeiros dias, sobrevivi com o pouco que tinha trazido e com o que conseguia nas casas da redondeza em troca de ajuda. Carregava água, varria terreiro, ajudava a descascar mandioca. As pessoas da região não eram ruins, eram apenas como a terra, secas por fora, guardando o que tinham para não desperdiçar. Não me ofereciam nada além do necessário. Mas o necessário, às vezes, é exatamente o que cabe num dia. Montei um teto improvisado sobre o que restava das paredes do meu pai, com lona e madeira que achei pelo terreno. Não era casa, era uma proteção, que não é a mesma coisa, mas serve quando a casa não existe. À noite, a lona estalava com o vento, e eu ficava deitada ouvindo aquilo e pensando em Gilberto. Pensava nele de um jeito que me envergonhava um pouco, porque não era só saudade, era raiva também. Uma raiva baixa, sem destino certo, a raiva de quem foi deixado. Eu sabia que ele não escolheu ir, sabia que infarto não pede licença, mas o coração não raciocina. E o meu ficava procurando alguém para responsabilizar, e a única pessoa que sobrava era ele. Depois da raiva vinha a culpa. Sempre vinha a culpa. Porque antes de Gilberto tinha tido o Marcos, meu filho, que nasceu pequeno demais, que ficou 10 dias na incubadora do hospital da cidade, que a gente rezou e prometeu tudo o que tinha para prometer.
e que mesmo assim foi embora na 11ª noite, quieto como tinha chegado ao mundo, quieto como se o silêncio fosse a língua natural dele. Marcos teria 22 anos agora. Às vezes eu esquecia por algumas horas. Ficava tão ocupada com os braços, com o esforço físico do dia, que a cabeça descansava do luto por um tempo. Depois, alguma coisa trazia de volta. O cheiro de terra molhada, o barulho de uma criança distante na estrada, uma lua de um jeito específico no céu. E voltava tudo de uma vez, Marcos e Gilberto juntos, os dois na mesma dor, como se a perda não viesse separada, mas fosse uma coisa só, que crescia com cada nome que ia embora. Eu engolia, aprendia a engolir. Dormia quando conseguia, acordava antes do sol e voltava a trabalhar. Foi o trabalho que me manteve inteira. Não a fé. Embora eu rezasse, rezo até hoje, mas minha relação com Deus sempre foi mais de negociação honesta do que de devoção tranquila. Não a esperança, porque esperança no começo eu tinha pouca, quase nenhuma. Foi o trabalho, o movimento dos braços, o peso da enxada, a concretude de uma tarefa que começa e termina, que tem um começo e um fim, que não deixa espaço para o pensamento ficar rodando em círculo. Eu limpei o terreno, tirei o mato, arrancei raiz, desenterrei pedra. O sol batia, as mãos sangravam nas primeiras semanas. Depois a pele foi engrossando como engrossa quando não tem alternativa. Os vizinhos que passavam na estrada olhavam com aquela expressão de quem observa alguém fazendo algo inútil, mas que não quer dizer nada por educação. Um deles disse: "Uma tarde. Aqui não nasce nada não, dona. Essa terra não tem água." Eu não respondi. Continuei trabalhando, mas aquela palavra ficou. Água. E junto com ela, uma memória que eu não sabia que ainda estava guardada tão inteira dentro de mim. Meu pai era um homem que falava pouco e observava muito. Acho que herdei isso dele, esse jeito de ficar quieta e prestar atenção no que os outros não prestam. Ele tinha uma relação com a terra que eu nunca vi em mais ninguém. Não era técnica, não era conhecimento de livro, era uma intimidade antiga, do tipo que só vem de ter vivido o suficiente num lugar para aprender a língua que ele fala. Ele me ensinou quando eu ainda era menina, numa tarde que ficou guardada em mim com uma precisão que os anos não apagaram. A gente estava no quintal e ele apontou para um pé de embaúba que crescia perto do muro. "Vê essa árvore?" ele disse. "Vejo. Embaúba não cresce em terra seca. Onde tem embaúba, tem umidade embaixo. Pode não aparecer na superfície, mas está lá. Eu tinha 11 anos e achei bonito, mas não dei muito valor. A gente não dá valor nas coisas certas quando é criança. Só entende depois quando precisa. Agora eu precisava. Comecei a andar pelo terreno de outro jeito, não mais só para trabalhar, para observar. Ficava parada em vários pontos, olhava para o chão, prestava atenção na cor. Terra mais escura, mesmo que levemente, indica umidade em camadas mais fundas. Prestava atenção nas plantas espontâneas que tinham sobrado pelo terreno. A maioria era seca, raquítica, cor de palha. Mas no canto mais fundo do lote, perto de onde o terreno fechava numa pequena depressão quase imperceptível, havia um arbusto que estava diferente dos outros. Não era verde. Não havia água suficiente para verde, mas era menos morto. Como se tivesse um fôlego a mais que os outros não tinham. Fui até lá. Ajoelhei no chão. Coloquei a palma da mão sobre a terra. Mais fria, só um pouco, mas mais fria. Fiquei olhando aquilo por um bom tempo, de cócoras, com as mãos abertas na terra, como se estivesse esperando uma confirmação que a terra teria que me dar sem palavras. Então fui buscar a enxada. Cavar um poço não é uma decisão, é uma aposta. Você está apostando o seu corpo, o seu tempo, a sua força, que já não é muita, apostando tudo isso contra um chão que pode não ter nada. E se não tiver, você perde. Não só o esforço,
Você perde também aquela coisa menor e mais preciosa, que é a crença de que estava certa, de que o seu instinto ainda serve para alguma coisa depois de tudo o que aconteceu. Eu sabia disso quando comecei. Sabia e continuei. Marquei o lugar com uma pedra. Aquela depressão suave no canto do terreno, onde o arbusto sobrevivia, com um fôlego que os outros não tinham. Acordei antes do sol no dia seguinte. Tomei o que tinha para tomar, que era café ralo e um pedaço de bolo de milho que a dona Zefinha da estrada tinha me dado na véspera, em troca de eu ter ajudado a lavar roupa. Peguei a enxada, peguei a barra de ferro que tinha achado enferrujada numa das paredes desmoronadas do meu pai e fui até a pedra. Fiquei parada por um minuto olhando para o chão. Não estava rezando. Estava só olhando, como se precisasse de um último segundo para confirmar para mim mesma que estava disposta a fazer aquilo, que estava disposta a cavar no escuro sem nenhuma garantia de que havia luz lá embaixo. Estava. Fui descendo com a enxada primeiro, abrindo a terra na superfície, soltando o que estava mais compactado. O chão duro resistia com a teimosia de quem foi pressionado por muitos verões secos. Cada golpe subia pelo cabo, subia pelo braço, chegava no ombro como um aviso. Eu ignorava o aviso e dava outro golpe. Nas primeiras horas a terra era seca até onde eu conseguia ver. Cor de tijolo, cor de argila queimada, sem variação, sem sinal. Eu abria, tirava com as mãos, jogava para o lado, abria mais. O buraco foi crescendo devagar, um palmo de cada vez, com uma lentidão que testava não só o corpo, mas uma coisa mais funda, que é a capacidade de continuar fazendo alguma coisa quando o resultado ainda não aparece. O sol subiu. Eu parei para beber água, comi um punhado de farinha seca que tinha no fundo de um saco, descansei 10 minutos sentada na borda do que já era um buraco pequeno no chão, e voltei. À tarde, as mãos começaram a abrir, não de uma vez. Primeiro foi um ardor numa área entre o indicador e o polegar da mão direita, onde a pele estava mais fina. Depois a bolha que arrebenta, e então aquele ardor molhado que a gente tenta ignorar e não consegue de todo. Rasguei um pedaço da barra da minha blusa mais velha, enrolei a mão, continuei. Quando o sol começou a baixar, eu tinha um buraco de talvez 1 metro de profundidade. A terra no fundo ainda era seca. Parei. Sentei na beira. Olhei para dentro. A voz que vem nesses momentos não é alta, nunca é alta. É uma voz baixa, quase razoável, que diz coisas como: você está errada e não tem nada aqui e você perdeu o juízo de vez. Eu conheço essa voz há muito tempo. Ela esteve presente quando o Marcos ficou na incubadora, quando eu ficava de madrugada no corredor do hospital, rezando e ouvindo, no silêncio entre uma oração e outra, aquela mesma voz dizendo que não ia adiantar. Ela esteve presente quando Gilberto caiu no quintal e eu corri e cheguei até ele e vi a expressão no rosto dele que já não era a expressão de ninguém vivo. Aprendi a não responder para ela. Responder é o erro. Quando você responde, você abre um diálogo, e aí ela argumenta e você contra-argumenta, e no fim, você está parada no meio do terreno às 5 da tarde, tendo uma discussão com o seu próprio desespero, enquanto o buraco não cresce. Não respondi. Fui dormir cedo, com os braços doendo de um jeito que ocupava todo o pensamento, o que às vezes é uma bênção. No segundo dia, desci mais 1 metro. A terra foi mudando de cor aos poucos, não de uma vez, como em promessa, mas gradualmente, com a cautela das coisas que são verdadeiras. Começou a aparecer uma camada mais escura, mais densa, que grudava diferente na ponta da barra de ferro quando eu forçava. Não era umidade ainda, era apenas a memória de água que aquela terra carregava de estações passadas, de chuvas antigas que haviam descido e ficado presas mais fundo. Eu trabalhava em silêncio. Aprendi a trabalhar em silêncio anos atrás, quando Gilberto ficou doente pela primeira vez. Não o infarto, antes disso, uma pneumonia que ficou longa e difícil. E eu passava os dias em torno dele sem saber o que dizer, sem que houvesse nada útil para dizer. E então
Aprendi que as mãos ocupadas substituem as palavras com uma honestidade que as palavras não têm. No fim do segundo dia, um menino de uns 12 anos parou na beira do buraco e ficou me olhando. Filho de um vizinho da estrada de baixo, não sabia o nome. "O que a senhora está fazendo?" Ele perguntou. "Cavando um poço." Ele olhou para dentro do buraco, olhou para mim, olhou de volta para o buraco. "Meu pai disse que aqui não tem água." "Pode ser que seu pai esteja certo, e a senhora está cavando mesmo assim?" "Estou." Ele ficou pensando nisso por um segundo com aquela seriedade que criança tem quando encontra uma coisa que não sabe encaixar no que já conhece. "Por quê?" ele perguntou. Eu poderia ter dito várias coisas. Poderia ter explicado sobre o arbusto, sobre o que meu pai me ensinou, sobre a cor da terra, sobre a depressão suave do terreno. Mas olhei para ele e disse a coisa mais verdadeira que tinha. "Porque não tenho outra opção." Ele assentiu, como se isso fizesse um sentido que ele entendia melhor do que esperava. Ficou mais um pouco me observando trabalhar. Depois foi embora sem dizer mais nada. No terceiro dia, o sol estava mais pesado que nos anteriores. Ou talvez fosse eu que estava mais leve, com menos reserva para aguentar o mesmo peso. Comi pouco naquela manhã. O estômago estava fechado do jeito que fecha quando o corpo está gastando tudo que tem em outro lugar e não sobra energia para ter fome. Desci ao buraco usando uma corda que tinha amarrado num toco de árvore próximo. Já estava fundo o suficiente para que as bordas ficassem na altura do meu peito quando eu estava lá dentro. E o espaço era apertado, e o cheiro da terra fechada era um cheiro denso, úmido, sem ser úmido. O cheiro do que está embaixo de tudo. Trabalhei por horas naquele espaço pequeno, a barra de ferro, o balde improvisado, com uma lata amarrada na corda para tirar a terra, o movimento repetido de soltar, encher, puxar, esvaziar, descer de volta. O ritmo tinha uma qualidade quase mecânica que eu deixava tomar conta, porque quando o ritmo toma conta, a mente vai para um lugar mais quieto, e no quieto a gente aguenta mais. Foi no meio da tarde que a barra de ferro encontrou algo diferente. Não foi dramático. Não foi o som que eu esperava, se é que eu esperava algum som. Foi mais uma resistência diferente. A terra cedeu de um jeito levemente outro, mais pesada, mais coesa. Parei, forcei com cuidado. Retirei um punhado com a mão. Era escura. Escura de um modo que não era só a sombra do buraco. Era a cor da terra que guarda a água. Fiquei olhando para aquilo na minha mão por um tempo que não soube medir. O coração foi até o pescoço. Não gritei, não falei nada, só fiquei olhando. Continuei cavando, mais devagar agora, com um cuidado que antes não havia precisado ter, como se apressar pudesse assustar o que estava lá. A terra foi ficando mais densa, mais grudenta. Depois, em algum ponto que não sei precisar, estava tão concentrada que perdi a noção. A barra entrou. E quando saiu, trouxe um barro úmido, um barro verdadeiro, com água que não estava visível, mas estava presente em cada parte daquele punhado escuro. Eu me ajoelhei no fundo do buraco. Não foi uma decisão. Os joelhos foram. O corpo vai antes da cabeça nessas horas. Pressionei as duas palmas abertas contra a terra úmida e fiquei assim, quieta, sentindo a umidade atravessar os machucados das mãos, com uma dor que era ao mesmo tempo dor e outra coisa que não tem nome certo. Alguma coisa que fica entre alívio e reconhecimento, entre o fim de uma espera e o começo de um medo diferente. O medo de quem quase não acreditou e agora precisa aprender a acreditar de novo. Fiquei assim por um tempo longo. Depois voltei a cavar. A água não chegou naquele dia. Veio no quarto no início da tarde, depois de mais algumas horas de trabalho, quando o buraco já tinha profundidade suficiente para me engolir até os ombros e eu precisava da corda para sair. Veio primeiro como lama, uma lama escura e espessa que começou a aparecer no canto do fundo, devagar, como se estivesse avaliando se havia espaço. Eu fiquei parada vendo aquilo com uma atenção que nunca dei a muita coisa na vida. A lama foi crescendo, foi juntando, foi tomando o fundo do buraco por partes. Então, no meio da lama, nasceu um brilho,
Um brilho pequeno, sem cerimônia, água limpa empurrando a lama para os lados, aparecendo devagar, sem pressa, como aparece tudo que vem de fundo, sem anúncio, sem barulho, com aquela calma das coisas que existiam antes de serem encontradas e continuariam existindo se não fossem. Olhei para aquilo e chorei. Não era pranto de cena. Era aquele choro que fica represado tanto tempo que quando vem não tem forma certa. Vem em soluços que não têm ritmo, em ondas que não avisam, em silêncio e depois em som e depois em silêncio de novo. Chorei Gilberto, que morreu num 2º de agosto sem que eu pudesse segurar a mão dele. Chorei o Marcos, que ficou 10 dias tentando ficar e não conseguiu, que foi embora tão quietinho que a enfermeira precisou me chamar porque eu não havia entendido que já tinha acontecido. Chorei a casa que me tiraram, a humilhação de carregar uma mala pela porta sem que ninguém dissesse «espera». Chorei os 11 anos de casamento que não valeram um papel quando o papel era o que importava. Chorei com os pés na lama, no fundo de um buraco que eu mesma cavei, com as mãos abertas e machucadas e a terra úmida em volta. Sozinha como eu estava desde agosto, sozinha como de certo modo sempre estive mesmo quando havia gente por perto. E depois parei. Não porque acabou. Nunca acaba de verdade, mas porque a água estava crescendo lá embaixo e eu precisava sair do buraco antes que os pés afundassem mais. E havia coisas para fazer, sempre havia coisas para fazer. E o luto é real, mas não suspende o mundo enquanto acontece. Subi pela corda com os braços que tremiam. Sentei na beira do poço, com as pernas para dentro, e olhei para o fundo onde a água havia chegado agora com mais confiança, como quem ocupa um espaço que sempre foi seu. O sol estava baixando. O cerrado à minha volta estava quieto com aquela quietude de final de tarde, que é diferente de qualquer outro silêncio, mais aberto, mais antigo, como se a terra toda estivesse descansando junto. Eu estava com as mãos destruídas, com fome, com um cansaço que ia até o osso. E havia água. Havia água naquele chão que todo mundo havia me dito que era seco demais para qualquer coisa. Havia água onde meu pai havia me deixado terra, como se ele soubesse, ou como se eu precisasse acreditar que ele sabia, que o que estava me deixando não era abandono. Era uma herança que dependia de mim para aparecer. Fiquei sentada ali até escurecer. Não pensei em nada grande, não pensei em futuro, em plantação, em irrigação, em justiça, em nada que viesse depois. Fiquei só olhando para dentro do poço, para aquela água escura que subia quieta no fundo, e deixei que fosse suficiente por aquela noite. Às vezes, a gente precisa de uma noite inteira só para acreditar no que os próprios olhos estão vendo. Amanhã, eu pensaria no resto. A notícia da água chegou antes que eu abrisse a boca para contar. Não sei como acontece isso no interior, mas acontece. Parece que a terra tem ouvido, que o vento carrega recado, que as pessoas sabem das coisas antes de serem avisadas e ficam só esperando a confirmação para poder reagir. Na manhã seguinte ao dia em que encontrei a água, eu ainda estava reforçando as bordas do poço com pedras que havia catado pelo terreno. Trabalho de necessidade, para evitar que as paredes desmoronassem e fechassem tudo aquilo de volta, quando ouvi passos na estrada. Era o seu Onofre. Vizinho a uns 300 metros, dono de uma pequena criação de cabras que sobrevivia com dificuldade à seca, homem de poucas palavras e nenhum elogio gratuito. Ele parou na divisa do terreno, colocou as mãos na cerca de arame que eu ainda não havia consertado e ficou me olhando trabalhar por um tempo sem dizer nada. Depois disse, acharam que encontrou água e... Não era pergunta. Encontrei, eu disse, sem parar o que estava fazendo. Ele ficou quieto por outro tempo. Olhou para o poço, olhou para o terreno ao redor, olhou para mim. Fundo, uns 4 metros, talvez mais. Outro silêncio. Com o seu Onofre, os silêncios eram parte da conversa, não a ausência dela. Aprendi isso nas poucas trocas que tínhamos tido desde que cheguei. Água boa?
Ele perguntou. Não provei ainda, mas está limpa. Ele assentiu com aquela lentidão de quem confirma uma suspeita que tinha, mas não queria ter, porque ter razão, às vezes, complica mais do que simplifica. Minha criação está sofrendo, ele disse por fim. Tem uns 10 dias que estou carregando água de longe. Está ficando difícil. Eu parei o que estava fazendo. Endireitei as costas, encarei ele. Sabia o que ele estava rodeando. Sabia porque é assim que se pede no interior quando se tem orgulho. Você não pede. Você conta a dificuldade e espera que o outro entenda o que você está dizendo, sem que você precise diminuir até o ponto de pronunciar o pedido em voz alta. Entendi. Mas também entendi naquele momento que havia ali uma oportunidade que eu seria tola de deixar passar. Não por ganância. Nunca fui mulher de ganância. Não sobrou espaço para isso numa vida como a minha. Mas porque estava sozinha num terreno que precisava de estrutura que eu não tinha condição de construir com as próprias mãos, e precisava de alguém que me devia alguma coisa, mesmo que esse débito ainda não houvesse sido formalizado. De seu Onofre, eu disse, com a voz no mesmo tom de sempre, nem mais dura nem mais suave. Eu posso deixar o senhor tirar água daqui para a criação. Ele esperou. Mas vou precisar de ajuda. Não foi uma negociação difícil, porque o seu Onofre era um homem honesto. O tipo de honesto que o interior produz quando não corrompe, que é uma honestidade prática, sem floreio, que reconhece quando deve e paga quando pode. Expliquei o que precisava. Ajuda para construir um sistema que tirasse água do poço com alguma eficiência. Porque eu havia pensado numa roda, numa alavanca simples, em alguma coisa que não dependesse só dos meus braços cada vez que fosse necessário irrigar. Ele ouviu, ficou quieto pensando. Depois disse que tinha um cunhado que entendia de encanamento e que podia vir olhar, e que ele mesmo podia ajudar com a parte de estrutura, que não era sua especialidade, mas que era trabalho braçal e disso ele entendia. E o que mais? Ele perguntou, porque percebeu corretamente que água e estrutura não eram tudo. Testemunha, eu disse. Ele ergueu uma sobrancelha. De quê? Do que está acontecendo aqui, do que eu estou construindo, da terra que é minha e do trabalho que estou colocando nela. Ele me olhou por um momento com uma expressão que eu não soube classificar direito. Não era pena, não era respeito ainda. Era algo no meio, o olhar de quem começa a ajustar a imagem que tinha de alguém. Tá bom, ele disse. Estendeu a mão, eu apertei. As mãos dele eram do tamanho de pazinhas, calejadas de décadas, e a minha desapareceu dentro delas por um segundo. Mas o aperto foi de igual para igual, que era o único tipo de aperto que eu aceitava naquele momento da vida. O cunhado do seu Onofre se chamava Demerval. Tinha uns 60 anos, era magro como vara e entendia de água com a familiaridade de quem passou a vida inteira dependendo dela para sobreviver. Chegou numa tarde com um filho adolescente que carregava as ferramentas sem reclamar e ficou em silêncio o tempo todo. Desses silêncios de jovem que ainda não sabe se posicionar, mas observa tudo com uma atenção que os adultos às vezes subestimam. Demerval ficou na beira do poço por um tempo longo, jogou uma pedra pequena, ouviu o barulho, estimou a profundidade com os olhos semi-fechados, como quem lê uma coisa que não está escrita em lugar nenhum visível. Boa, ele disse com aquela economia de sílabas que os entendidos têm quando o assunto dispensa explicação. Não é muito, mas é constante. Esse tipo não seca fácil. Aquelas palavras não seca fácil, fizeram alguma coisa dentro de mim que eu não esperava. Não foi alegria exatamente, foi mais parecido com o alívio de quem estava esperando ser contrariada, e não foi. Como quando a gente se prepara para um golpe que não vem, e o corpo precisa de um segundo para entender que pode relaxar. O que a senhora quer fazer? Ele perguntou.
Expliquei o que tinha pensado: uma roda com contrapeso para facilitar o içamento dos baldes, uma calha improvisada para direcionar a água até a área onde eu pretendia plantar, um sistema simples mas funcional que não exigisse que eu gastasse metade das minhas forças só em tirar água antes de chegar ao trabalho do dia. Demerval ouviu com os braços cruzados e os olhos no poço. "Dá para fazer", ele disse. "Não vai ficar bonito." "Não precisa ficar bonito, precisa funcionar." Ele me olhou por um segundo com algo que desta vez eu reconheci. Era respeito. O tipo direto, sem rodeio, que não vem de simpatia, mas de reconhecimento de uma lógica que ele entendia. "Então vamos fazer." Levamos 4 dias. 4 dias de trabalho que começavam com o sol e terminavam quando a luz não deixava mais, com pausas para água e comida que a dona Zefinha passou a trazer no meio da tarde sem que ninguém pedisse. Trazia numa panelinha amarrada num pano, feijão com arroz e às vezes um pedaço de carne seca e deixava sem fazer cerimônia, sem esperar agradecimento, além de um aceno, que era a moeda social que ela aceitava. O filho do Demerval, que eu descobri se chamar Robson, parou de ser silencioso no segundo dia. Foi gradual. Primeiro respondeu quando eu perguntei onde estava a ferramenta, depois fez uma observação sobre o ângulo de encaixe de uma peça que era correta, e eu disse que era correta, e ele ficou satisfeito de um jeito que jovem fica quando adulto leva o que diz a sério. No terceiro dia, ele já conversava com naturalidade, e eu descobri que tinha 15 anos, que ia para a escola quando a escola funcionava, e que entendia de mecânica com uma intuição que provavelmente não havia encontrado espaço para crescer porque ninguém havia percebido que estava lá. "Esse encaixe aqui vai soltar com o tempo", ele disse na tarde do terceiro dia, apontando para uma junção da estrutura da roda. Eu fui até lá, olhei, concordei com ele. "O que você faria?" ele pensou. Sugeriu uma solução com o que tínhamos disponível. Não era perfeita, mas era funcional e era dele, e eu disse: "Faz." Ele fez e ficou melhor do que o que tínhamos antes. O Demerval, quando viu, não disse nada. Mas havia naquele silêncio uma aprovação que provavelmente valia mais para o Robson do que qualquer elogio. No quarto dia, a roda estava pronta. Era feia como o Demerval havia prometido. Madeira de reaproveitamento, corda grossa que havia pertencido não sei a que antes, contrapeso feito de pedras amarradas num saco de estopa. Era feia e era funcional, e era minha. E quando tirei o primeiro balde de água com aquela roda, sem que meus braços tivessem que sustentar o peso do içamento sozinhos, senti uma satisfação que não consigo comparar a nada que eu tenha sentido antes ou depois com a mesma exatidão. A calha direcionou a água até a área que eu havia preparado. Não era perfeita. Havia perda no caminho. Havia pontos que precisariam de ajuste. Mas a água chegou. Chegou onde eu precisava que chegasse. Demerval e Robson foram embora naquela tarde com a promessa de voltar para ajustes quando fosse necessário, e o seu Onofre ficou na beira do terreno, olhando a roda funcionar, com aquela expressão fechada que era o equivalente para ele de entusiasmo. "Vou falar para o Alcides ver isso", ele disse. "Quem é o Alcides?" "Vizinho da chácara acima. Também está com dificuldade de água." Não respondi, mas guardei aquilo. Plantei na semana seguinte. Não era a época ideal. Nunca era a época ideal, porque a seca não consulta calendário e a necessidade também não. Mas havia umidade suficiente na terra com a irrigação. Havia sementes que eu havia conseguido na feira da cidade mais próxima em troca de dias de serviço. E havia o entendimento que vim desenvolvendo nos últimos anos da vida, que esperar a condição perfeita é um luxo que a condição perfeita raramente concede. Plantei feijão, porque o feijão é resistente e leal, e eu me identificava com isso. Plantei mandioca, que não tem pressa, mas tem permanência. Plantei milho numa área menor,
mais como uma aposta do que como certeza. Fiz os sulcos com a enxada, coloquei as sementes com uma regularidade que meu pai me havia ensinado, cobri com a terra e reguei com a água do poço puxada pela roda, que rangia um pouco, mas funcionava. Fiz isso por dias, de manhã cedo antes do sol chegar ao pico, e de tarde quando o calor baixava um pouco, nunca no meio do dia, que era um ensinamento tão antigo na minha família que eu nem sabia mais de onde vinha. Enquanto plantava, pensava. Pensar enquanto trabalha é um hábito que desenvolvi por necessidade. O corpo ocupado libera a cabeça para ir a lugares que ela não vai quando está parada. Porque quando está parada, o pensamento tende a rodar em círculo, e em círculo o que fica no centro é sempre o que dói. Em movimento, o pensamento vai para a frente. Não sempre, mas mais. Pensava na injustiça que havia ficado para trás sem estar resolvida. Porque a terra era minha. Este pedaço, sim, era meu sem discussão. Mas havia os 11 anos. Havia o casamento. Havia a casa e o que a casa representava, não como propriedade, porque eu havia entendido que a propriedade seria difícil de recuperar, mas como reconhecimento. Como o simples reconhecimento de que eu havia sido parte de uma família, de que meu trabalho havia sido real, de que minha presença naqueles 11 anos havia valido alguma coisa que não podia ser simplesmente apagada com uma conversa de 30 minutos numa sala, enquanto o marido ainda estava quente na terra. Adriano havia feito aquilo como se fosse simples, como se eu fosse simples. Precisava entender o que eu tinha de direito, não o que eu merecia, porque o que a gente merece e o que a lei reconhece são frequentemente países diferentes. Mas o que a lei garantia, o que um papel assinado em cartório significava na prática, o que eu poderia exigir sem que fosse considerado exigência absurda. Não tinha dinheiro para advogado, mas sabia que havia outros caminhos, porque havia ouvido, anos atrás, uma mulher no ônibus falar de um escritório na cidade que atendia sem cobrar, ligado a uma faculdade, onde estudantes de direito atendiam casos de pessoas sem condição de pagar. Na época, ouvi sem guardar o suficiente. Agora precisava que o suficiente ainda estivesse guardado em algum lugar na memória. Parei de plantar, sentei na terra, fechei os olhos. O nome que veio foi Defensória. Não o nome do escritório, mas a palavra. Defensoria Pública, que era diferente, que era do governo, que existia em cidades maiores. Haveria uma na cidade mais próxima de tamanho suficiente? Não sabia, mas era um ponto de partida. E ponto de partida era o que eu precisava. Abri os olhos. O feijão plantado estava na terra, invisível ainda, só potencial. O sol estava na posição certa. A roda esperava o próximo balde. Voltei a trabalhar. Foi numa tarde de terça-feira. Terças haviam se tornado desde agosto dias de peso particular, que a dona Zefinha chegou com a panelinha de sempre e desta vez ficou. Sentou num toco que eu havia posto para servir de banco perto do poço, acomodou as pernas como quem vai ficar e ficou me olhando trabalhar com aquela serenidade de mulher velha que não tem mais pressa com nada porque já entendeu que a pressa raramente muda o destino das coisas. Ela tinha uns 70 anos, viúva há mais de 20, e carregava esse status com uma tranquilidade que eu não havia conseguido ainda. A tranquilidade de quem já fez as pazes com o que não pode mudar e redirigiu a energia para o que pode. "Você vai à cidade essa semana?" Ela perguntou depois de um tempo. Estava pensando. "Para quê?" Contei. Sobre o casamento, sobre o que Adriano havia feito, sobre a ideia da defensoria. Contei com a mesma voz de sempre, sem drama, sem subir o tom nos pontos onde poderia subir. Era a primeira vez que eu contava tudo aquilo para alguém, naquela ordem de começo ao fim. A dona Zefinha ouviu sem interromper. Quando terminei, ficou um momento quieta. "Tem os documentos?" ela perguntou. "Tenho. Guardo desde que saí de lá." Ela assentiu. "Então vai. Mais cedo, melhor. Essas coisas prescrevem." Olhei para ela. "Você sabe sobre isso? Sei que o tempo joga contra quem espera."
ela disse, com uma simplicidade que dispensava explicação. Sempre jogou. Depois abriu a panelinha e me ofereceu o prato. E nós duas ficamos ali sentadas, comendo em silêncio, com o poço do lado, e a roda rangendo de vez em quando no vento, e o cerrado ao redor com aquela cor de ouro sujo que o entardecer dá à caatinga e ao cerrado quando a seca está comprida. Não conversamos mais sobre Adriano. Não precisava. Mas naquela noite, antes de dormir, tirei a pasta de documentos de dentro da sacola onde estava guardada desde agosto, coloquei sobre o improvisado que servia de mesa e fiquei olhando para ela por um tempo. Certidão de casamento, comprovante de residência. Uma foto antiga que eu havia guardado sem saber porquê, de mim e Gilberto numa festa junina anos atrás. Os dois sorrindo com aquele sorriso de quem ainda não sabe o que vem depois. Coloquei a foto de lado. Olhei para os documentos. Amanhã eu iria à cidade. E desta vez, não ia só buscar semente. A cidade ficava a 90 minutos de ônibus, contando a espera na parada de terra batida que servia de terminal para aquela parte da estrada. Saí antes do sol, com a pasta de documentos dentro de uma sacola de pano que coloquei atravessada no corpo como se carregasse algo que não podia deixar cair, porque não podia. O ônibus chegou com 20 minutos de atraso e cheiro de diesel velho. Subi, paguei, sentei do lado da janela. Havia poucas pessoas naquele horário. Uma mulher com uma criança no colo, 2 homens de chapéu que dormiam desde antes de eu entrar, uma adolescente com fone de ouvido que olhava para o celular com a concentração de quem está em outro mundo. Fiquei olhando pela janela. O cerrado passava do lado de fora como um desfila lento de coisas que resistem. O pequizeiro torto, o murici baixo, o capim amarelo que não era morte, mas era sobrevivência com outra cor. Eu conhecia aquela paisagem de sempre, mas naquela manhã ela me parecia diferente. Ou talvez eu é que estivesse diferente dentro dela. Olhando de um lugar que não era mais o mesmo de quando eu havia chegado naquela estrada com uma mala e uma sacola, e nada mais, além de um terreno que todo mundo dizia que não prestava. Havia água no terreno agora. Havia sulcos de plantio. Havia uma roda que rangia, mas funcionava. Eu havia mudado alguma coisa. Pequena ainda, mas real. Isso me dava uma firmeza diferente para o que estava indo fazer. A Defensoria Pública ficava numa rua lateral do centro, num prédio de 2 andares com uma placa azul desbotada pelo sol e uma fila que já havia começado na calçada quando eu cheguei, às 8h20 da manhã. Contei mentalmente 14 pessoas na minha frente, todas com aquele jeito particular de quem está num lugar onde precisa pedir alguma coisa e ainda não sabe se vai conseguir. Um jeito de segurar o corpo que é ao mesmo tempo determinado e cauteloso, como quem aprendeu que a esperança gasta menos quando racionada. Entrei na fila, não falei com ninguém, fiquei de pé com a sacola no corpo e os olhos num ponto médio que não era nada específico. 1h20 depois, me chamaram. A sala era pequena, com uma mesa, 2 cadeiras, uma estante de processos empilhados com uma lógica que só quem ali trabalhava entendia. A mulher que me atendeu tinha uns 30 anos, cabelo preso, uma caneta na mão que ela segurava sem usar, como se fosse um hábito ou um apoio. Ela disse o nome dela, Doutora Patrícia, com uma objetividade que não era fria, era só eficiente. A objetividade de quem atende muita gente com pouco tempo e aprendeu que a melhor forma de respeitar é ir direto. Qual é a sua situação? Ela perguntou. Contei. Da mesma forma que havia contado para a dona Zefinha, mas mais organizada, havia ensaiado no ônibus, havia colocado em ordem cronológica, havia retirado o que era sentimento e deixado o que era fato. Porque aprendi que em frente a alguém que vai decidir se você tem caso ou não, fato vale mais que sentimento, mesmo quando o sentimento é a coisa mais real que existe. A doutora Patrícia ouviu sem interromper, com os olhos ora em mim, ora num ponto na mesa, a caneta parada.
Quando terminei, ela ficou um momento quieta e eu reconheci aquele silêncio. Era o silêncio de quem está organizando, não de quem está duvidando. Você tem a certidão de casamento? Ela perguntou. Tenho. Abri a pasta, coloquei sobre a mesa. Ela pegou, leu com atenção, passou para o próximo documento quando eu o coloquei na frente dela. Foi assim com cada papel. Ela lia de verdade, não por cima, e eu gostei disso. Há uma diferença entre quem lê para entender e quem lê para confirmar o que já decidiu, e ela estava lendo para entender. O imóvel, a casa onde vocês moravam, estava registrado em nome de quem? Do pai do Gilberto, falecido há uns 12 anos. E depois da morte do sogro, houve algum processo de inventário? Não que eu saiba. Ela fez uma anotação. Isso é relevante, ela disse. E havia nessa palavra uma contenção que eu interpretei como boa notícia, sendo cuidadosamente dosada. Se não houve inventário, o bem tecnicamente continua em nome do de cujos, o que significa que nenhum dos herdeiros, incluindo seu cunhado, tinha autoridade legal para dispor do imóvel ou expulsar quem quer que fosse sem processo judicial. Olhei para ela. Quer dizer que o que eles fizeram foi ilegal. Quer dizer que o que eles fizeram foi, no mínimo, irregular. Ela disse com a precisão de quem conhece a diferença entre as duas palavras no âmbito jurídico, e que você tem base para contestar. Aquilo entrou em mim de um jeito que demorou 1 segundo para assentar. Não foi alívio imediato. Foi mais como quando os olhos se ajustam depois de muito tempo no escuro. Não é que ficou claro de repente, é que o escuro foi recuando devagar até que você consegue ver o que estava lá desde o começo. Preciso entender uma coisa, eu disse. Eu não quero a casa de volta. Não consigo querer isso agora, mas quero que conste que fui casada, que fui parte daquela família por 11 anos e que o que fizeram comigo teve nome. A doutora Patrícia me olhou por um momento com uma atenção diferente da que havia usado até ali. Não mais a atenção técnica, mas uma outra, mais direta. Você quer reconhecimento e quer que os direitos do casamento sejam respeitados na partilha, caso ela ocorra. Quero que, se algum dia aquele patrimônio for dividido, minha parte seja reconhecida. E quero que, enquanto isso não acontece, ninguém possa dizer que eu saí por vontade própria. Ela assentiu. Pegou a caneta de verdade desta vez e começou a escrever. Vamos montar um histórico, ela disse. Você vai precisar voltar com mais alguns documentos. Comprovantes de residência do período do casamento, se tiver, qualquer correspondência ou registro que coloque você naquele endereço. Testemunhas também ajudam. Tem um vizinho, eu disse. Ele aceitou ser testemunha. Bom, ela continuou escrevendo. Vou ser honesta com você. Esse processo não é rápido. Pode levar meses, pode levar mais. E o resultado não é garantido. Nunca é garantido. Eu sei, mas você tem base, ela disse. E desta vez não teve contenção. Você tem base real para estar aqui. Saí da defensoria 1 hora depois, com um protocolo, uma lista de documentos adicionais e uma data para retorno marcada num papel timbrado que dobrei com cuidado e coloquei dentro da pasta junto com a certidão de casamento e a foto de mim e Gilberto que havia levado sem planejar e que ficou na pasta, porque não havia outro lugar para ela ir. Na calçada, parei por um segundo. O sol estava alto agora. A cidade com aquele movimento de meio de manhã, as pessoas passando com a pressa particular de quem tem destino. Eu estava parada no meio daquele fluxo, com a sacola no corpo e os documentos guardados, e senti uma coisa que levei um momento para reconhecer, porque fazia tempo que não sentia. Senti que havia feito algo, não que havia vencido. Estava longe disso, e eu sabia. Mas havia feito algo que existia agora no mundo de uma forma que não existia antes de eu entrar naquele prédio. Havia um protocolo, havia um registro, havia alguém com formação jurídica que havia lido meus documentos e dito, com a boca, que eu tinha base. Isso não era pouco. Para quem foi tratada como se não tivesse nada, não era pouco. Comprei as sementes que precisava antes de voltar. Fiz as contas no papel com a caneta que a doutora Patrícia havia me dado sem perceber.
Ela provavelmente nem notou que havia esquecido sobre a mesa. E eu peguei porque precisava e porque havia uma ironia justa em sair de um lugar de justiça com um instrumento de escrita. Feijão, mais. Abóbora, que não havia plantado ainda, mas que cresce bem com pouca água se o solo tiver alguma condição. Couve para consumo próprio, que era vitamina, e era também a diferença entre comer só carboidrato e comer com algum equilíbrio. Tudo somado, o dinheiro que tinha permitia aquilo e não muito mais. No ônibus de volta, uma mulher sentou ao meu lado perto da metade do caminho. Entrou numa parada pequena, sacola de mercado, feição cansada de quem trabalha muito e descansa pouco. Ficamos um tempo em silêncio, como fica a gente com desconhecido. Depois ela olhou para minha mão, para as marcas que as semanas de trabalho haviam deixado, os calos, as cicatrizes nas juntas, e perguntou com aquela franqueza direta do interior: "A senhora trabalha com terra?" "Trabalho." "Aqui da região?" "Perto de Olhos d'Água." Era o nome do pequeno distrito mais próximo do meu terreno, que havia ganhado esse nome de alguma geração anterior por razões que eu só havia entendido depois de achar o poço. A mulher assentiu. Ficou um momento quieta. "A senhora é a que achou água?" Olhei para ela. "Como você sabe disso?" Ela deu um sorriso pequeno de canto de boca. "Minha cunhada mora lá perto." O Onofre contou para o Alcides contou para a mulher dele. A mulher dele é prima da minha cunhada. Fez um gesto vago com a mão, o gesto de quem resume uma rede inteira de conexões que existem no interior como raízes existem embaixo da terra. Invisíveis, mas fundamentais. No interior, notícia anda. Fiquei quieta um segundo. "O Alcides estava precisando de água", eu disse. "Estava. Ainda está, acho. Fala com ele que pode me procurar." A mulher me olhou com uma curiosidade que não era intromissão. Era avaliação genuína. "A senhora vai vender?" "Vou negociar", eu disse. "Água não se vende assim, mas ajuda tem preço, e o preço é justo para os dois lados." Ela ficou me olhando por um segundo a mais. Depois olhou para a frente com uma expressão que eu interpretei como respeito. Não o respeito admirativo que as pessoas confundem com simpatia, mas o respeito prático de quem reconhece que está diante de alguém que sabe o que está fazendo. Não falamos mais até ela descer na parada dela, 3 antes da minha. Quando saiu, virou e disse sem grande cerimônia: "Boa sorte, dona." "Obrigada", eu disse. Mas não era sorte o que eu estava precisando. Cheguei ao terreno no fim da tarde, com o sol naquela posição baixa que faz o cerrado ficar cor de cobre, e encontrei o Robson sentado na beira do poço. Fiquei surpresa. Ele veio 2 vezes depois do trabalho da roda para ajustes pequenos que o pai havia pedido que ele verificasse, mas não estava esperado naquele dia. Tinha um caderno no colo e uma caneta. Estava desenhando alguma coisa e, quando me ouviu chegar, levantou o rosto com aquela expressão ligeiramente defensiva de adolescente apanhado em coisa que não sabia se poderia ser julgada. "Vim ver se a roda estava bem", ele disse antes que eu perguntasse. "Está?" "Está", pausou. Mas eu estava pensando numa coisa. Deixei a sacola no chão, cheguei perto, olhei para o caderno. Havia um desenho. Não era ruim, era funcional. O tipo de desenho que não tem pretensão artística, mas tem clareza técnica. Era um sistema. Balde, roda, calha e depois uma segunda calha que eu não havia planejado, que fazia a água chegar mais longe do que o meu sistema alcançava. "Se a senhora colocar uma segunda derivação aqui", ele apontou no desenho com a caneta, "a água chega até aquela área do fundo que a senhora não está usando ainda." Olhei para o desenho. Olhei para a área do fundo do terreno. Voltei para o desenho. "Isso funciona?" Meu pai diz que sim. Ele olhou quando eu mostrei. Quanto material precisaria? Ele tinha anotado. Estava na margem do caderno, uma lista pequena, com estimativas. O menino havia pensado em tudo que um adulto pensaria, e em algumas coisas que eu não havia pensado. "Robson", eu disse. "Oi. Você vai fazer isso como trabalho ou como favor?"
Ele ficou me olhando por um momento e eu vi no rosto dele a mesma coisa que vejo às vezes no espelho. A hesitação de quem não está acostumado a ser tratado como alguém que tem valor de troca, que tem algo a oferecer que vale ser remunerado. Não precisa pagar, ele disse, com aquela generosidade de jovem que ainda não aprendeu que generosidade sem reciprocidade se esgota. Precisa sim, eu disse. Todo trabalho tem valor. Você sabe fazer isso, você pensou nisso, você trouxe a solução. Não é favor, é serviço, e serviço se paga. Ele ficou quieto. Não tenho dinheiro agora, eu disse, antes que ele pensasse que eu estava prometendo o que não tinha. Mas quando a colheita vier, você recebe em produto. Você e seu pai decidem o que querem. Feijão, milho, mandioca, o que a terra der. Robson olhou para o caderno, depois para o terreno, depois para mim. Tá bom, ele disse. E havia naquelas 2 sílabas uma seriedade que ele não estava fingindo. A seriedade de quem acabou de fazer um acordo verdadeiro pela primeira vez. Demos a mão, como eu havia dado a mão ao seu Onofre, de igual para igual. Naquela noite, depois que o Robson foi embora e o terreno ficou quieto, sentei na beira do poço com os joelhos no peito e olhei para a água lá embaixo. Havia uma lua que jogava um reflexo estranho na superfície. Não um reflexo perfeito, porque a água do poço não é espelho. Tem profundidade e movimento próprio. Tem vida que a superfície plana não tem. Era um brilho difuso, leitoso, que aparecia e sumia, conforme a água se movia sozinha lá embaixo, com aquela movimentação mínima que a água subterrânea tem, que não é corrente, é só respiração. Pensei em Gilberto, não com a dor aguda de antes. Era uma dor diferente agora, mais larga, menos cortante, o tipo de dor que a gente aprende a carregar, não porque ficou menor, mas porque a gente ficou um pouco maior em volta dela. Como a árvore cresce em volta do arame que alguém esqueceu pregado no tronco, não remove, não ignora, incorpora. Pensei no que ele diria se pudesse ver aquilo. O poço, a roda, o plantio, o dia que eu havia tido, a pasta de documentos, o protocolo com número e data, o jovem de 15 anos com um caderno cheio de soluções. Gilberto era um homem quieto, como eu. Não era de discurso, não era de elogio fácil. Mas tinha um jeito de olhar para as coisas que eu fazia, para a comida que eu cozinhava, para a horta que eu mantinha nos fundos da casa, para as contas do mês que eu organizava para esticar o que havia, que era uma forma de dizer sem palavras que ele via, que ele sabia o que eu valia. Saudade, no fim, é isso, é querer de volta o olhar de alguém que conhecia quem você era. Mas eu havia aprendido naqueles meses a não esperar que o olhar viesse de fora para saber que o trabalho era real. A água estava lá, os sulcos estavam na terra, o protocolo estava na pasta. Robson havia feito um acordo comigo de igual para igual. Essas coisas existiam porque eu havia feito existir. Ninguém tinha visto, ninguém tinha precisado ver para que fossem reais. Levantei, entrei para dentro do que já estava se tornando, devagar, algo mais parecido com casa do que com abrigo. Coloquei a pasta debaixo do colchão improvisado, o lugar mais seguro que eu tinha. Deitei. Lá fora, a roda não rangia, porque não havia vento. Havia silêncio, e dentro do silêncio, muito abaixo da superfície, a água se movia no seu próprio ritmo, aquele ritmo que não depende de ninguém, que não para enquanto ninguém vê, que existia antes de mim e vai existir depois. Fechei os olhos, dormi. Adriano apareceu numa manhã de quinta-feira sem aviso, como aparecem as pessoas que acreditam que o mundo ainda está organizado da forma que eles deixaram. Eu estava na beira do plantio, verificando os primeiros brotos de feijão. Haviam surgido 3 dias antes, pequenos, curvados ainda, como quem acabou de se lembrar de que precisa existir. E eu tinha o hábito de ir até eles toda manhã, como se minha presença fizesse parte do processo, o que talvez fizesse, quem sabe. Ouvi o carro antes de ver. Um som de motor que não pertencia àquela estrada. Potente demais, novo demais para aquela poeira. Endireitei as costas, limpei as mãos na calça e esperei.
O carro parou na beira da estrada. Adriano desceu primeiro. Depois o Sebastião, que ficou do lado do carro com aquela postura de sempre, o irmão do meio que nunca decidia nada, mas estava sempre presente nas decisões dos outros, como mobília que testemunha sem participar. E depois, uma terceira pessoa que eu não reconheci de imediato, homem de uns 40 anos, camisa social aberta no primeiro botão, uma pasta de couro na mão que anunciava o que ele era antes que ele abrisse a boca. Advogado. Ou alguém que queria parecer advogado, que às vezes é a mesma coisa na prática. Adriano cruzou o terreiro com aquela caminhada que ele tinha, largo, seguro, o passo de quem está acostumado a entrar em lugares como se eles já lhe pertencessem por direito de postura. Parou a uns 3 metros de mim, olhou ao redor, para o poço, para a roda, para as calhas, para o plantio com os brotos verdes que eram a coisa mais viva daquele pedaço de cerrado naquela direção. Olhou como quem está fazendo um inventário que não foi solicitado. Neide, ele disse, sem dona, sem senhora, sem nenhum dos marcadores que definem onde uma pessoa coloca a outra numa conversa. Adriano, eu disse, da mesma forma, sem seu, sem nenhuma concessão. Ele olhou para o poço. Achei que fosse rumor, ele disse. Não é. Você achou água aqui? Achei. Ele ficou olhando para a roda por um momento com uma expressão que eu havia visto antes em rostos de homens diante de coisas que não esperavam encontrar em mãos de mulher. Uma expressão que é ao mesmo tempo surpresa e irritação, como se a surpresa fosse uma forma de ofensa pessoal. Não sabia que você entendia dessas coisas, ele disse. E havia naquilo um tom que pretendia ser neutro, mas não era. Havia a ideia de que o entendimento que eu havia demonstrado era de alguma forma inadequado, fora do lugar esperado para mim. Você nunca perguntou, eu disse. O homem da pasta de couro se aproximou. Não se apresentou, o que já me dizia alguma coisa sobre como aquela visita havia sido planejada, como uma demonstração, não como uma conversa. A senhora sabe, disse o homem com aquela voz de quem está acostumado a falar em ambientes fechados, onde as paredes amplificam a autoridade, que este terreno faz divisa com a propriedade da família Barbosa. Sei, eu disse. Sempre soube. É o terreno do meu pai. Eu conheço as divisas. O senhor Adriano tem documentação mostrando que parte da área que a senhora está usando ultrapassa a linha divisória original. Fiz silêncio. Não porque a informação me derrubou, porque não me derrubou. Fiz silêncio porque silêncio, nessas horas, faz mais estrago do que resposta imediata. Deixei as palavras ficarem no ar um momento, como ficam as coisas que precisam ser examinadas antes de serem respondidas. Que parte? Eu perguntei por fim. O homem abriu a pasta, tirou uma folha, estendeu para mim. Era uma planta baixa, esboçada, não oficial, o tipo que qualquer pessoa com um pouco de conhecimento técnico pode produzir para parecer mais do que é. Havia uma linha tracejada marcando onde ele alegava ser a divisa real, e aquela linha cortava meu terreno de um jeito que deixava o poço do lado de fora, do lado deles. Olhei para a planta, olhei para o Adriano, olhei de volta para a planta. Onde está o registro em cartório? Eu perguntei. O homem da pasta piscou. Só um pouco, mas eu vi. Esse documento é baseado em... Onde está o registro em cartório? Eu repeti com a mesma voz, sem subir o tom, porque subir o tom era o que eles esperavam. Era o sinal de que eu havia saído do chão firme para o terreno emocional, onde eu seria mais fácil de manejar. Se a divisa que o senhor está me mostrando é real, ela está registrada em algum lugar. Cartório de registro de imóveis. Quero ver o número do registro. Silêncio. E Adriano estava me olhando com uma expressão que havia mudado ligeiramente. Ainda era a postura de quem chegou para informar, não para negociar. Mas havia uma tensão nova nos ombros que não estava lá 30 segundos atrás. Esses processos tomam tempo, disse o homem da pasta. A documentação está em verificação. Entendo, eu disse. Então, quando o registro estiver confirmado, o senhor me traga. Até lá, estou dentro da minha área.
Dobrei a folha ao meio e estendi de volta para ele. Ele não esperava isso. Nenhum deles esperava isso. Eu via no jeito que o Sebastião, lá atrás, perto do carro, havia mudado de posição, como quem não sabe mais para onde olhar. Adriano havia me expulsado de uma casa em 30 minutos, com uma conversa e nenhum papel, e provavelmente esperava que a mesma abordagem funcionasse aqui. A abordagem da certeza performática, da presença que intimida, do tom que implica que já está decidido e que a outra pessoa só precisa entender. Mas eu não era a mesma mulher de agosto. Aquela mulher havia saído de uma casa com uma mala e uma sacola porque não tinha escolha. Esta aqui estava de pé no meio de um terreno que ela havia cavado com as próprias mãos, com um poço que ela havia encontrado com o conhecimento do pai dela, com brotos de feijão crescendo a 10 metros, com um protocolo de número e data numa pasta guardada debaixo de um colchão e com o nome de uma defensora pública anotado num papel que ela sabia de cor. Adriano me olhou por um momento longo. Era o olhar de recalibração, de alguém que chegou com um mapa e está descobrindo que o território mudou. Você foi à defensoria, ele disse. Não era pergunta. Fui. Quem contou? Interior é pequeno, Adriano. Você mesmo sabe disso. Ele fechou a mandíbula. Uma contração pequena, quase imperceptível, do tipo que o rosto faz quando engole alguma coisa que queria dizer e decidiu não dizer ainda. Neide, ele disse. E desta vez havia uma mudança no tom. Não suavidade, porque Adriano não tinha suavidade, mas uma espécie de rebaixamento estratégico, o tom de quem decide que a abordagem de frente não está funcionando e tenta o ângulo. A gente pode resolver isso de forma mais simples, sem processo, sem defensoria, sem essas complicações que só servem para arrastar tudo por anos. Como? Você vende o terreno, preço justo. A gente faz a escritura, você fica com o dinheiro, cada um segue o seu lado. Olhei para ele. Havia uma época em que aquela proposta teria soado diferente. Havia uma época, logo depois de agosto, logo depois do ônibus e da mala e da estrada de terra com o sol castigando, em que dinheiro na mão e a promessa de um lado a seguir teriam parecido algo. Não bom, mas algo. Olhei para o poço, para a roda que o Robson havia ajudado a construir, para os brotos curvados que haviam decidido existir numa terra que todo mundo dizia que era seca demais para qualquer coisa. Não vendo, eu disse. Pensa bem. Já pensei, eu disse. Passei 4 meses cavando, plantando e pensando. Não vendo. Adriano ficou me olhando por um segundo com aquela expressão de homem que não entende a recusa, porque a recusa não faz sentido dentro do mundo como ele o entende. Um mundo onde tudo tem preço e onde mulher pobre com terra improdutiva, em princípio, deveria ser fácil de convencer. Mas aquela terra não era mais improdutiva e eu não era mais a mulher que ele havia calculado que eu fosse. Você está cometendo um erro, ele disse. Pode ser, eu disse, mas é meu erro para cometer. Houve um silêncio que durou o tempo necessário para que os dois lados entendessem que aquela conversa havia terminado sem ter chegado onde um dos lados esperava. Adriano pegou a folha da mão do homem da pasta, dobrou com um movimento que tinha mais agressividade do que dobrar papel precisaria ter, e colocou no bolso. Vai ouvir de mim, ele disse. Eu sei, eu disse. Já estou ouvindo da defensoria também. Ele virou. Foi até o carro. O homem da pasta foi atrás, sem ter dito nada que valesse desde que chegou. O Sebastião, que havia ficado quieto o tempo todo, como era seu costume, me olhou por um segundo antes de entrar no carro. Um olhar que não era apoio, mas também não era a convicção que Adriano tinha. Era o olhar de alguém que está do lado errado e, em algum lugar que não fala em voz alta, sabe disso. O carro foi embora na poeira da estrada. Fiquei parada onde estava até o barulho do motor sumir. Só então as pernas tremeram.
Não na frente deles. As pernas tiveram a decência de esperar, mas quando o silêncio voltou e o cerrado ficou só cerrado de novo, sem carro, sem Adriano, sem a presença densa daquele confronto, o corpo cobrou o que havia segurado. Sentei na beira do poço com as mãos nas coxas e fiquei assim por um tempo, respirando devagar, esperando que o tremor passasse. Não era medo do que havia acontecido. Era a descarga do que havia acontecido. São coisas diferentes, e levei anos para entender isso. Medo é antes. O que vem depois é o corpo liberando a tensão que segurou enquanto precisou segurar. E isso tem uma forma física que parece fraqueza, mas não é. Depois que passou, me levantei. Fui até os brotos de feijão e fiquei de cócoras na frente deles por um momento. Eram pequenos ainda, frágeis ainda. Mas estavam lá, curvados na direção certa, fazendo o que tinham que fazer com o que tinham disponível. Entendi, naquele momento, que precisava de mais do que a defensoria. A defensoria era o caminho legal, era o que protegia no papel. Mas Adriano havia chegado com um esboço sem registro e um homem de pasta e um carro novo. E havia chegado com a confiança de quem está acostumado a que a presença seja suficiente. Eu precisava de presença também. Não do mesmo tipo. Não tinha carro, nem pasta, nem advogado de aparência, mas tinha outra coisa, que havia descoberto aos poucos nos meses que haviam passado. Tinha pessoas ao redor que me deviam alguma coisa, ou que eu havia ajudado de alguma forma, ou que haviam me visto trabalhar e haviam chegado à conclusão silenciosa que as pessoas do interior chegam quando observam alguém por tempo suficiente. Precisava chamar o seu Onofre. O seu Onofre ouviu tudo sentado no toco que havia virado cadeira permanente perto do poço. Ouviu sem interromper, com o rosto fechado do jeito que ficava quando estava processando alguma coisa que o irritava, mas que não ia externar de forma precipitada. Quando terminei, ficou um momento quieto. Ele trouxe advogado? Não sei se era advogado de verdade. Tinha pasta e camisa. Outro silêncio. E a planta que mostrou, era registrada? Não. Eu perguntei o número do registro e ele não tinha. O seu Onofre assentiu devagar, com aquela lentidão de quem confirma algo que já suspeitava. Adriano Barbosa é o tipo de homem que usa a aparência de documento antes de ter o documento, ele disse. Faz isso há anos. Quando o pai deles morreu, ele fez a mesma coisa com o vizinho do lado norte. Chegou com papel sem registro, tentou empurrar a cerca 2 metros para dentro da propriedade do outro. O vizinho cedeu porque não sabia que podia não ceder. Olhei para ele. Mas você sabe disso tudo? Eu disse, com uma calma que escondia a pergunta real. Sei, e não me disse antes. Ele me olhou de volta com honestidade direta, sem desviar. Você não tinha pedido, ele disse, e eu não sabia que ia precisar. Era uma resposta que eu poderia contestar, mas que também era verdadeira à sua maneira, que é a maneira do interior. As pessoas não oferecem o que não foi pedido porque partir do princípio que o outro precisa é uma forma de dizer que o outro é fraco, e essa é uma delicadeza que às vezes atrapalha, mas que vem de um lugar de respeito torto. Preciso agora, eu disse. Eu sei, por isso estou aqui. Ficamos em silêncio por um momento. Lá longe, um carro passou na estrada. Não era o Adriano. Tem mais gente que ele fez isso? Eu perguntei. Na região? Ele pensou. O Liberato, lá para cima. A viúva do Honório, que ele pressionou para vender abaixo do valor logo depois que o marido morreu. Talvez outros que eu não sei. A viúva do Honório ainda está na região? Está! Num sítio pequeno perto do asfalto. Fiquei olhando para o poço por um momento. Eu quero conversar com ela. O seu Onofre me olhou com aquela expressão de recalibração que eu havia visto antes no rosto de outras pessoas. A expressão de quem está ajustando o que achava que sabia sobre a pessoa à frente. Por quê? Porque o que ele fez com ela pode ser documento, eu disse. Padrão de comportamento. A doutora Patrícia mencionou que histórico ajuda. Ele ficou me olhando por um segundo mais longo. Você foi longe nisso.
Fui até onde precisava ir. Ele assentiu. Levantou do toco com o esforço de quem carrega anos nas articulações. Ficou de pé, olhou para o terreno com aquela expressão fechada, que era o equivalente dele de consideração profunda. Vou falar com a Florinda, ele disse. É o nome dela. Viúva do Honório. Vejo se ela quer conversar. Agradeço. Não agradece ainda. Veja se a conversa acontece primeiro. Ele foi embora na direção da propriedade dele. E eu fiquei olhando as costas dele, se afastando com a caminhada de quem foi construindo lentidão com os anos e a aceita como parte do ritmo, não como limitação. Naquela noite, escrevi. Nunca havia sido de escrever. Preferia o pensamento interno, a organização silenciosa que a cabeça faz quando deixa. Mas havia uma coisa que a doutora Patrícia havia dito numa das instruções que me dera, quase de passagem, que havia ficado guardada. Documente tudo. Data, hora, o que foi dito, quem estava presente. Memória falha, papel não. Peguei o caderno velho que havia trazido na sacola desde agosto. O caderno onde eu anotava coisas que precisava lembrar, contas, datas, nomes de sementes. Abri numa página nova e escrevi o que havia acontecido naquele dia com a data no topo. Escrevi o que Adriano havia dito, palavra por palavra, tanto quanto conseguia recuperar. Escrevi o nome do homem da pasta, que eu não sabia, mas havia escutado o Adriano chamar de Raimundo em algum momento. Escrevi que o Sebastião estava presente. Escrevi que a planta apresentada não tinha número de registro. Escrevi que eu havia recusado a venda. Escrevi que havia me mantido dentro do meu terreno. Fechei o caderno, coloquei junto com a pasta debaixo do colchão. Havia agora 2 camadas de proteção debaixo daquele colchão. Os documentos oficiais e o registro que eu mesma estava fazendo dia a dia da realidade que estava vivendo. Apaguei a vela. No escuro, ouvi o cerrado com aquela atenção que desenvolvi nos meses de solidão. O grilo, o vento nas folhas do pequizeiro que havia perto da cerca, o rangido ocasional da roda mesmo sem vento, que eu nunca havia conseguido eliminar completamente e que havia parado de tentar eliminar porque havia me acostumado com o som e, às vezes, o que era incômodo vira companhia se a gente deixa. Pensei na Florinda. Não sabia como ela era. Se tinha filhos, se havia reconstruído alguma coisa, se a pressão do Adriano havia deixado marca que eu pudesse reconhecer de longe, porque conhecia o cheiro daquela marca. Não sabia se ia querer falar, se o tempo havia fechado aquilo numa cicatriz que não queria ser aberta. Mas havia uma possibilidade, e possibilidade, aprendi, é o suficiente para acordar no dia seguinte. Fechei os olhos. A água lá embaixo continuava no ritmo dela, que não para, que não precisa de testemunha para existir, que estava lá antes de mim e estaria depois, paciente como só as coisas verdadeiramente antigas conseguem ser. Dormi. A Florinda era menor do que eu imaginava. Não sei por que havia imaginado uma mulher grande. Talvez porque a história que o seu Onofre havia contado tinha um peso que eu associava a corpo, como se o sofrimento ocupasse espaço físico. Mas ela tinha uns 50 anos. Era miúda, de cabelo grisalho que ela não tentava esconder, e havia nela uma qualidade de quem aprendeu a ocupar menos lugar do que merecia, porque durante muito tempo foi conveniente para os outros que ela ocupasse menos. Reconheci isso porque havia sido assim também. Ela me recebeu na varanda do sítio dela, pequeno, organizado com o cuidado de quem não tem muito e trata bem o que tem. Havia um jardim de temperos perto da janela, um varal com roupa dobrada já seca, que ninguém havia tirado ainda, 2 cadeiras de madeira que ela dispôs com o gesto simples de quem está acostumada a receber, mas não tem cerimônia para isso. O seu Onofre havia ido comigo, mas ficou na beira da estrada, encostado no portão, com aquele tato do interior de entender quando presença é necessária e quando é intromissão. Sentamos. Ela trouxe água de filtro gelada, num copo de vidro que tinha um lascado pequeno na borda, mas estava limpo. E ficamos um momento em silêncio, enquanto o sítio ao redor
Fazia os sons que sítio faz: galinha distante, vento nas folhas, um cachorro que latiu uma vez e desistiu. O Onofre disse que o Adriano te procurou. Ela disse por fim. Não era pergunta, era ponto de entrada. Procurou, com um homem de pasta e uma planta sem registro. Ela assentiu com uma lentidão que carregava reconhecimento. Comigo foi parecido, ela disse. Só que era logo depois que o Honório morreu, então eu estava num estado que não era estado de brigar com ninguém. Pausou. Ele sabia disso. Acho que calculou. Olhei para ela. Você acha que ele espera? Eu perguntei. Que espera a hora certa? Acho que ele observa, ela disse, com uma precisão que me surpreendeu pela clareza. Ele viu que você estava sozinha, que tinha chegado há pouco, que ninguém te conhecia ainda. Pensou que você fosse mais fácil do que foi. E com você, o que aconteceu? Ela olhou para o jardim de temperos por um momento. O alecrim estava crescido, precisando de poda. Vendi uma parte, ela disse, com voz plana, sem drama, mas havia embaixo daquela planura algo que eu reconhecia. O tom de quem já fez a paz com uma decisão, mas que a paz não apagou o que custou. Não a parte principal, mas uma faixa que ele dizia que era dele, e que eu não tinha certeza que não fosse, porque o Honório nunca foi de me explicar os documentos. Achava que documento era coisa de homem cuidar. E era sua a faixa? Era. Uma pausa curta. Descobri 2 anos depois, quando a filha mais nova foi fazer direito e olhou os papéis. Ficamos em silêncio por um momento. Um silêncio de mulheres que não precisam preencher. Você toparia depor? Eu perguntei por fim. Não sei se vai ser necessário. Mas a defensora disse que padrão de comportamento ajuda. Que quando tem mais de um caso, fica mais difícil de defender que foi engano. A Florinda ficou quieta por um tempo longo o suficiente para que eu não soubesse o que ia vir. Faz quanto tempo você está tentando resolver isso? Ela perguntou. Desde que cheguei. Uns 4 meses. E você acha que vai conseguir? Pensei antes de responder. Não porque não soubesse o que queria dizer, mas porque a pergunta merecia honestidade. E honestidade merece 1 segundo de cuidado. Não sei se vou conseguir tudo, eu disse. Mas já consegui algumas coisas. Tenho protocolo, tenho data, tenho o que eles fizeram registrado em lugar que eles não controlam. Pausei. Não é o mesmo que ganhar, mas não é nada também. Ela me olhou por um momento com uma expressão que eu não soube ler de imediato. Depois entendi que era ela me avaliando, não com desconfiança, mas com o cuidado de quem foi machucada, e aprendeu que cautela não é o mesmo que covardia. Vou pensar, ela disse. Tudo bem. Se eu decidir que sim, como fica? Você fala com a doutora Patrícia, ela orienta. Você não precisa me dever nada por isso. Não é por mim, é pelo que é certo. Florinda olhou para o jardim de novo. O alecrim balançou com um vento que passou e foi embora. Vou pensar, ela repetiu. E desta vez havia naquelas 2 palavras um peso diferente, como se o pensamento já estivesse começando ali mesmo, naquela varanda, naquele momento. Levantei, estendi a mão. Ela apertou, um aperto firme, de mão que conhece trabalho. Fui até o portão onde o seu Onofre esperava. Ele me olhou, leu alguma coisa no meu rosto, não perguntou nada. Fomos embora juntos pela estrada de terra com o sol de fim de manhã, batendo de lado. Aquele sol que ainda tem misericórdia. A doutora Patrícia me recebeu 3 semanas depois, com uma expressão que era diferente das anteriores. Havia nela uma objetividade mais afiada, do tipo que aparece quando um processo que era possível começa a se tornar concreto. Ela havia conseguido, no intervalo desde minha última visita, o histórico de registro do imóvel que havia sido da família do Gilberto. E havia confirmado o que havia suspeitado desde o começo. Não havia inventário feito após a morte do sogro. O imóvel estava, tecnicamente, em nome de um homem morto há 12 anos, o que criava uma situação jurídica que ela descreveu com a precisão de quem gosta do que faz. Em termos práticos, isso significa que Adriano não tinha autoridade para tomar qualquer decisão sobre o imóvel. Não podia vender, não podia ceder, não podia expulsar.
A única forma legal de qualquer coisa acontecer com aquela propriedade era por meio de inventário, onde você teria que ser chamada como herdeira do cônjuge. Mas Gilberto não era dono, era filho do dono. Gilberto era herdeiro potencial, e você, como cônjuge sobrevivente, tem direito à ameação do que cabe a ele na herança. Ela fez uma pausa. Não é simples, não é rápido, mas é real. Olhei para ela. Quanto tempo? Difícil dizer. Inventário em família com conflito pode levar anos. Mas o importante agora não é o tempo. É que você tem posição jurídica. Você existe nesse processo, mesmo que eles não tenham te dito isso. Eu existia naquele processo. Havia algo naquela frase que foi fundo de um jeito que ela provavelmente não calculou. Eu existia naquele processo, não como favor, não como concessão, não como alguém que havia conseguido se intrometer onde não era esperada. Como direito, como realidade jurídica que existia independentemente do que Adriano havia calculado naquela sala, enquanto meu marido ainda estava quente na terra. A Florinda entrou em contato? Eu perguntei. Entrou. Conversamos na semana passada. A doutora Patrícia abriu uma pasta. O caso dela é diferente do seu, mas há elementos de conexão que reforçam o padrão. Estou vendo se há base para solicitar que os casos sejam analisados em conjunto, o que daria mais peso a ambos. Ela topou isso? Topou. Uma pausa pequena. Disse que você havia falado com ela de um jeito que fez diferença. Não respondi a isso. Havia coisas que eu não sabia receber ainda, e elogio era uma delas. Ficava desconfortável em mim como roupa de tamanho errado, não porque não quisesse, mas porque havia passado tanto tempo sem que ninguém dissesse que eu havia feito alguma coisa que fez diferença, que o mecanismo de receber estava enferrujado. Guardei e continuamos. Adriano mandou uma carta 3 semanas depois. Não era carta de advogado. Era a carta dele mesmo, escrita numa folha de papel comum com letra que tentava ser formal e não conseguia esconder a irritação embaixo da formalidade. Dizia que havia tomado conhecimento de que eu havia procurado a Defensoria Pública, que isso era meu direito, mas que ele também tinha direitos, que a terra era da família dele, que eu estava usando um poço que ficava em área disputada e que esperava que eu fosse razoável antes que as coisas precisassem ir mais longe. Li 2 vezes, dobrei, coloquei no caderno junto com o registro do dia em que ele havia aparecido com o homem de pasta. Depois sentei e escrevi uma resposta. Não a carta. Escrevi para o caderno, porque era lá que eu estava guardando a conversa real, a que não ia pelo correio, mas que existia do mesmo jeito. Escrevi que havia recebido a carta, a data, o que ela dizia. Escrevi que não havia respondido à carta porque a doutora Patrícia havia me orientado a não fazer comunicação direta sem orientação jurídica. Escrevi que havia encaminhado a carta para a defensoria. O que eu não escrevi, porque era para mim, não para nenhum processo, era o que eu havia sentido quando li aquela carta pela 2ª vez. Havia sentido a diferença entre a mulher que havia saído de uma casa em agosto com uma mala e uma sacola e a mulher que estava sentada naquela tarde lendo uma carta de intimidação com a calma de quem sabe que tem onde colocar aquilo. Não era que eu não estava com medo. Estava. Medo, aprendi. Não é o oposto de coragem. É o ambiente onde a coragem acontece, se acontece. A questão não era a ausência de medo. A questão era o que eu fazia dentro dele. Guardei a carta, guardei o caderno. Fui regar o feijão. O feijão estava pronto para colher numa manhã de sábado, que tinha aquela luz específica do cerrado quando a estação vira. Uma luz mais suave, com menos agressividade, como se o sol também estivesse cansado de castigar e pedisse uma trégua. Eu não havia planejado que houvesse gente. Mas o Robson apareceu porque havia combinado de verificar o sistema de irrigação naquele dia e trouxe o Demerval, que havia vindo por curiosidade, e o seu Onofre chegou porque passava e viu o movimento, e a dona Zefinha apareceu com uma panelinha maior do que o costume, sem que ninguém tivesse pedido nada.
Ficamos no terreiro colhendo feijão numa manhã de sábado como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não era natural. Era extraordinário, de um modo que só parece simples porque estava vestido de ordinário. Era extraordinário porque aquela terra havia sido declarada morta por todo mundo que passou nela e estava viva. Era extraordinário porque eu havia chegado ali com nada além de uma mala e o que meu pai havia me ensinado e havia encontrado água onde ninguém esperava. Era extraordinário porque o Robson estava colhendo feijão com uma competência tranquila de quem pertence àquele movimento. E o Demerval ia e vinha sem precisar de instrução. E o seu Onofre ficava quieto no seu trabalho com aquela qualidade de presença que alguns homens têm quando param de precisar se afirmar. E a dona Zefinha, sentada num canto com a panelinha, observando tudo com os olhos de quem viu muita coisa e sabe reconhecer quando alguma coisa vale ser vista. No meio da manhã ela me chamou. Fui até ela. Ela me olhou com aqueles olhos de 70 anos que não perdoam falsidade. Você sabe o que está acontecendo aqui? Ela disse. Olhei ao redor, para o feijão colhido que ia crescendo em monte, para a roda rangendo, para o poço, para as calhas do Robson levando água até o fundo do terreno onde a abóbora havia brotado com uma obstinação que me enchia de um orgulho que eu não esperava sentir por uma abóbora. Acho que sim. Eu disse. Você está fazendo o que a terra sempre pôde fazer, ela disse. Só estava esperando alguém que não desistisse antes. Não respondi, mas fiquei com aquilo dentro. A decisão da defensoria veio num envelope simples, numa terça-feira de manhã, trazido pelo ônibus que parava na estrada. Era uma notificação formal. O processo havia sido aceito, havia sido aberto o expediente. Adriano havia sido notificado de que havia contestação jurídica formal da minha parte em relação à condução do espólio de Gilberto e ao procedimento de exclusão que havia ocorrido após o óbito. Não era vitória. A doutora Patrícia havia sido clara sobre isso. Era o começo formal de um processo que ia ser longo e que podia terminar de várias formas. Mas era real, era oficial. Era um papel que existia no mundo com o meu nome e com o reconhecimento de que eu tinha posição jurídica naquele caso e que o que havia sido feito comigo havia sido feito sem amparo legal. Li o documento 3 vezes. Dobrei com cuidado. Coloquei na pasta, junto com a certidão de casamento e os outros papéis, e a foto de mim e Gilberto na festa junina de anos atrás. Os dois sorrindo, sem saber o que vinha depois. Peguei a foto e olhei para ela por um momento. Gilberto tinha um sorriso que ele não usava muito. Aparecia em momentos específicos, quando algo o surpreendia de forma boa, quando ele não havia calculado que ia gostar de alguma coisa e gostou. Naquela foto, ele estava me olhando de lado enquanto eu ria de algo que não lembro mais o que. E havia naquele olhar lateral toda aquela coisa que eu havia dito que saudade é. O olhar de alguém que conhecia quem você era. Coloquei a foto de volta na pasta, mas não embaixo do colchão. Desta vez, coloquei em cima, apoiada na parede, encostada num prego que havia pregado semanas antes para pendurar alguma coisa e ainda não tinha decidido o quê. Ficou bem ali. A Florinda veio me visitar numa tarde de semana, sem avisar, do jeito que as pessoas do interior fazem quando a distância é curta e o assunto não tem urgência, mas tem peso. Chegou a pé pela estrada, com um embrulho de pano na mão, e ficou na entrada do terreiro, olhando ao redor, com aquela atenção silenciosa de quem está vendo alguma coisa pela primeira vez e quer ver direito antes de falar. Olhou para o poço, para a roda, para o plantio verde que havia tomado conta da parte central do terreno com uma convicção que eu ainda achava difícil de acreditar que tinha partido de sementes que eu havia comprado com dinheiro de dia de serviço em casa de vizinho. Você fez tudo isso? Ela disse. Com ajuda? Mas você começou. Comecei. Ela entrou. Sentamos no terreiro. Ela abriu o embrulho. Era um queijo do sítio dela, curado, com aquele cheiro forte de queijo de verdade que não tem na cidade.
Coloquei água para ferver para um café. Ficamos assim por um tempo, como ficam as mulheres que não precisam preencher o silêncio para que ele valha alguma coisa. Decidi que vou continuar, ela disse por fim, com o processo, com a doutora Patrícia. Sei, não é só pelo meu caso, ela disse com cuidado, como se estivesse testando se aquilo soava verdadeiro antes de terminar a frase. É porque pensei no que você disse, que padrão de comportamento ajuda. E então pensei que se eu não falo, a próxima que ele fizer isso também não tem como mostrar padrão. Olhei para ela. Você não me deve nada por isso, eu disse. Não estou fazendo por você. Ela disse isso com uma firmeza gentil, que me fez gostar dela de um modo que não havia tido tempo de desenvolver ainda. Estou fazendo porque é o que eu posso fazer. O café ficou pronto. Servi. Ficamos sentadas bebendo café com queijo no terreiro, com o poço do lado, com o feijão e a mandioca e a abóbora crescendo ao fundo numa obstinação que não tinha nada de milagroso. Tinha trabalho, tinha água, tinha a teimosia específica das coisas que crescem onde ninguém esperava que crescessem. Depois de um tempo, a Florinda perguntou, "Você vai ficar aqui?" Pensei na pergunta, não a pergunta prática. Essa eu já havia respondido. A resposta era sim, estava ficando, havia ficado. Havia cavado um poço e plantado e construído, e não havia nenhuma versão de mim que ia embora agora. Pensei na pergunta debaixo da pergunta, a que ela provavelmente queria fazer sem saber que queria. Não tenho outro lugar para ir. Eu disse que era a verdade mais simples. Depois, mas mesmo se tivesse, acho que ficaria. Ela assentiu. Por causa do poço? Por causa do que o poço me ensinou. Ela me olhou esperando. Que a coisa estava aqui o tempo todo. Eu disse. A água, quero dizer. Estava aqui antes de eu chegar. Estava aqui quando todo mundo dizia que não tinha nada. Estava aqui quando eu estava com medo de que também não tivesse nada. Eu não criei a água. Eu só não desisti antes de chegar nela. Ficamos em silêncio por um momento com aquilo. Acho que é isso com muita coisa, disse a Florinda por fim, devagar. A gente pensa que está criando, mas está só chegando fundo o suficiente. Não respondi, mas guardei. Naquela noite, depois que a Florinda foi embora e o terreiro ficou quieto com a quietude do fim de tarde que vai virando noite no cerrado, devagar, por camadas de cor, laranja e depois rosa e depois aquele roxo específico que não tem nome exato, mas que eu reconhecia como o roxo de casa. Sentei na beira do poço uma última vez. Havia feito isso muitas vezes nos meses que haviam passado. Havia sentado ali com medo, com dor, com exaustão, com aquela saudade larga que não tinha endereço certo. Havia sentado ali no dia que a água chegou, com os pés na lama, chorando tudo o que estava represado desde agosto. Havia sentado ali depois que Adriano foi embora com a poeira do carro e eu havia esperado as pernas pararem de tremer. Agora sentei e não havia urgência. Não havia nada pressionando, não havia dor de superfície, não havia medo imediato. Havia o fim do dia, havia o poço, havia a água lá embaixo que eu ouvia quando ficava quieto o suficiente. Não era som, era uma presença, uma sensação de movimento contido, de coisa viva fazendo o que faz, sem precisar de público. Pensei em Gilberto, em Marcos. Pensei com aquela nova forma de pensar neles que havia aprendido. Não a dor cortante do começo, não o vazio que engole, mas uma presença paralela, como quando a gente sabe que alguém está no cômodo ao lado sem precisar ver. Eles estavam. Não do jeito que eu queria que estivessem, não do jeito que eu havia pedido tantas vezes em oração que eles estivessem, mas estavam. Gilberto estava no jeito que eu aprendi a cavar sem desistir, que era o jeito dele de fazer qualquer coisa. Devagar, firme, sem anúncio. Marcos estava no feijão, na teimosia dos brotos que apareceram numa terra que todo mundo disse que era morta, na obstinação de existir contra o que parecia razoável. A gente carrega os que foram embora no jeito que aprendeu a continuar. Não é consolo, é só como funciona. Olhei para o fundo do poço.
A lua estava na posição certa para jogar um reflexo na água, aquele brilho difuso, leitoso, que aparecia e sumia conforme a água respirava lá embaixo com o ritmo que era dela, que não dependia de mim, que existia antes e existiria depois. Pensei no que havia dito para a Florinda, que não havia criado a água, havia só chegado fundo o suficiente. Não era humildade. Era a coisa mais precisa que eu sabia dizer sobre aquilo tudo, sobre os meses, sobre o processo, sobre o poço, sobre o que havia construído e o que havia encontrado e o que ainda estava no meio. A força estava aqui antes de eu saber que estava. Estava aqui quando Adriano me expulsou e eu não chorei na frente dele. Estava aqui quando saí com a mala sem olhar para trás. Estava aqui quando coloquei a palma da mão na terra, no canto do terreno, e senti aquela diferença mínima de temperatura que outra pessoa talvez não tivesse sentido, ou não tivesse parado para sentir. O poço não me deu nada. O poço confirmou o que eu trazia. Levantei. As costas protestaram com aquela dor familiar que havia se tornado parte do ritmo do dia. A dor de quem usa o corpo de verdade, que é diferente de qualquer outra dor porque tem trabalho dentro dela. Endireitei devagar. Olhei uma última vez para a água lá embaixo. Fui para dentro. A foto de Gilberto estava na parede onde eu havia colocado, apoiada no prego, o sorriso lateral de alguém que conhecia quem eu era. Passei por ela sem parar, mas havia ali um aceno que não precisava de gesto. Deitei, o grilo lá fora, o vento no pequizeiro, o rangido ocasional da roda que havia parado de tentar consertar e que havia virado companhia. E embaixo de tudo, mais fundo que o ouvido alcança, a água no ritmo dela. Fechei os olhos. Amanhã o processo continuava. Na defensoria, no terreno, na vida que eu estava construindo tijolo por tijolo em cima de uma terra que todo mundo havia declarado morta. Amanhã o Robson vinha verificar a segunda derivação da calha. Amanhã eu precisava escrever a data no caderno e registrar mais um dia. Mas amanhã era amanhã. Esta noite eu havia ficado, havia resistido, havia plantado em terra seca e encontrado água onde disseram que não havia, e construído onde disseram que não prestava, e lutado onde disseram que não tinha direito. Esta noite era suficiente.